Até onde o cansaço, exaustão e estresse podem levar a mente de uma pessoa. Olhando pra cima, eu vejo somente um teto. Um nome esquisito, mas intrigante. Looking up, I see only a ceiling. Nesse vídeo, eu vou falar sobre a história desse jogo e tentar passar as ideias, impressões e significados que eu tive enquanto jogava. Esse jogo é uma aventura psicológica. Ele é relativamente curto e sua mecânica de gameplay é basicamente clicar nas coisas para interagir com elas. Simples, mas divertido e funcional. Dito isso, vamos para a história do jogo. Nós começamos com uma visão de uma pessoa com um sorriso no rosto falando pra gente que deveríamos acordar. Não sabemos quem é essa pessoa ou por que de estarmos vendo isso, mas de alguma forma sinto que esse vislumbre que tivemos é importante. Logo em seguida vemos uma garota acordando. Ela levanta de sua cama e fala que hoje é um belo dia e que ela queria começar este belíssimo dia tomando o café da manhã. O jogo todo vai ser passado do ponto de vista dessa garota, mas como no jogo inteiro eles não falam o nome dela, eu mesmo vou inventar um. Vamos chamar ela de T, de Tired, ou cansado em português. Ao decorrer do vídeo, vocês vão entender o porquê do nome, beleza? Bom, eu poderia sim levar a T direto para tomar o café da manhã, mas eu, como um verdadeiro gamer, ignorei o que o jogo estava falando e fui dar uma explorada pelo quarto da T, olhando mesas, janelas, quadros, nada diferente, tudo bem normal. Indo pro lado, eu encontro o cantinho dela de estudar. Aqui eu descubro que a T gosta de mangás, animes e livros sobre o corpo humano. Tem até um diagrama sobre o corpo humano na parede. Aparentemente, ela tem um exame de anatomia e tá estudando sobre. Provável que ela queira cursar medicina ou algo assim. Muito legal essa proximidade que o jogo nos dá, contando um pouco da vida dela. Mas de qualquer forma, vamos continuar olhando as coisas. Indo na janela, nós vemos crianças brincando na praça. Está um dia agradável lá fora, sem nenhum indício de chuva nem nada. Eu ainda nem comentei, mas eu tô vendo se tudo tá normal porque a trilha sonora desse jogo tem uma vibe pesada, como se tivesse acontecendo algo ou que algo vai acontecer a qualquer momento. Até agora, tá tudo extremamente normal. Chega até a ser bem monótono, mas eu ainda assim gosto da vibe que esse jogo tá proporcionando. Voltando pro lugar de estudo dela, eu vejo que no canto direito tem um armário que no momento a gente não consegue abrir. E isso é tudo. Pelo visto, não tem mais nada para interagir no quarto dela, portanto, não tem mais por que ficar aqui. Saindo do quarto, se deparamos com esse corredor. Logo, a primeira coisa a me chamar a atenção é um alçapão em cima no teto. Como o nome do jogo é Olhando para Cima eu vejo somente um teto, acho que muito provavelmente a trama tenha algo a ver com o teto. Isso se tiver alguma trama, porque até agora o jogo tá parecendo mais uma rotina de uma pessoa comum que acorda, estuda e toma café da manhã. Ah, peraí, eu tinha que tomar café da manhã, né? Melhor eu ir fazer isso logo, até já deve estar com bastante fome. Mas antes, só por precaução, eu vou dar uma olhada nas coisas desse corredor. Como eu disse antes, o alçapão tá ali em cima, mas a gente não consegue entrar nele. Já no resto do corredor, não tem nada demais, pra falar a verdade. Só umas caixas no chão, indicando que a T tava de mudança. Indo até a porta também não tem nada demais, só umas contas pra pagar, um guarda-chuva e mais nada. Ok, isso foi uma perca de tempo. Indo pra direita, nos deparamos com mais um corredor, que acredito que nos leve até a cozinha. Olhando na janela que tem do lado, conseguimos ver o nosso vizinho, e ele tá acenando pra gente da janela dele. O que torna isso esquisito é o fato de que o nosso vizinho já estava parado acenando pra gente quando eu cheguei na janela e ele continua lá, estático, enquanto acena. Isso é estranho, mas eu não vou ficar aqui parado dando atenção pra maluco. Seguindo adiante no corredor, nós chegamos na cozinha. Eu olhei o armário, a caixa que estava lá em cima, os pratos e não tinha nada de anormal. Porém, quando eu me aproximo da pia para olhar a louça suja, a T não me deixa chegar perto e fala que ela precisa ir tomar o café dela logo. A T é literalmente um brasileiro médio quando acaba de acordar. Ela necessita de café e não se importa com nada enquanto não tiver bebido seu precioso gole de café. Enfim, pegamos o café, vamos até a geladeira, catamos uns bacons e ovos para comer. Inclusive, ela não chega a esquentar nem o ovo nem o bacon, sendo que a comida tava na geladeira, mas sei lá, talvez ela goste de comida fria, eu não sei. Então a T toma seu café da manhã e depois de ela estar satisfeita, temos que levar o prato e a xícara para a pia. Porém, ao olhar a pia, se deparamos com tesouras sujas, com um líquido vermelho e eu não quero me precipitar, eu não sou nenhum Sherlock Holmes, mas de verdade mesmo, eu acho que isso seja sangue. Finalmente aconteceu alguma coisa normal. Eu já tava começando a ficar maluco olhando pra tudo que é canto pra ver se não tinha um espírito bizarro escondido em uma caixa pronto pra arrancar meu cérebro. Cérebro, eu falei cérebro. Mas enfim, a T, ela estranha um pouco, mas logo em seguida limpa a tesoura, o que me deixa um pouco confuso com essa naturalidade que ela teve, levando em conta que ela sabia que não era ela que tinha deixado a tesoura ali. Parece até que isso já tinha acontecido antes com ela, mas sei lá, ela pode ter pensado que aquele líquido vermelho era ketchup. Tudo bem. Agora com a tesoura limpa e sem um objetivo claro, eu decido voltar pro quarto da T. Porém, quando eu vou voltar pro corredor,
Ok, esse definitivamente não é o corredor. Pelo visto, eu fui levado para esse lugar com uma seta na parede indicando que eu deveria ir para a esquerda, só que eu não sou tão idiota a ponto de seguir só porque tem uma seta. Eu tentei voltar do caminho que eu vim, mas adivinha só? A porta tinha sumido. Ou seja, eu vou ter que seguir a seta de qualquer jeito. Ao seguir a seta, chegamos nesse lugar cheio de pilhas de livros no chão e calendário nas paredes. E se chegarmos mais perto, dá pra ver que tem marcações em vermelho nesses calendários. Uma coisa que dá pra perceber é que todos os calendários são do mês de junho, ou seja, algo vai acontecer nesse mês. O que vai acontecer, eu não tenho a mínima ideia, mas eu tenho um palpite. Esses papéis, eles me lembram muito aqueles riscos nas paredes que são feitos para contar os dias. E como eles se repetem, muito provavelmente esse jogo esteja se encaminhando para um looping temporal, que é uma coisa que eu amo muito em jogos. Quando o jogo pega e faz algo que te obriga a começar tudo de novo para refazer suas escolhas. Um jogo que faz isso de forma excepcional é Slay the Princess. Quem nunca ouviu falar desse jogo, recomendo demais dar uma olhada. Seguindo em linha reta, nós chegamos em uma sala com um amontoado de livros. E agora que eu fui reparar nos livros, eu percebi que esses livros são sobre o corpo humano, e quem estava estudando sobre isso era a própria T. É aqui que eu vou começar a ter minhas ideias mirabolantemente filosóficas sobre esse lugar. Eu acho que esses livros podem estar aqui para representar a exaustão da T em relação aos estudos. Essa sobrecarga de estudos deve ter deixado ela muito cansada, e toda essa carga é representada com esse monte de livros que ela tem que escalar para conseguir chegar até a saída. Talvez esse lugar seja algo como um subconsciente da T, e o que a gente está vendo não necessariamente seja real, mas sim algo criado por um estresse excessivo que está causando problemas mentais para ela. Enfim, apesar de ter indícios de que isso aqui não é real, ainda não dá para ter certeza absoluta de nada. Então vamos continuar para ver o que tem depois da porta de saída. Ao atravessar a porta, nos deparamos em uma sala que me lembra bastante a parte de estudos do quarto da T, e também conseguimos ver essa silhueta de uma pessoa que, inclusive, parece muito com a daquele cara que estava acenando pra gente. Essa pessoa tenta correr na nossa direção, mas falha miseravelmente, caindo de cara no chão. E ao se aproximarmos dele, podemos ver papéis que ele tinha derrubado, inclusive um calendário escrito julho ao invés de junho. A T tenta pegar os papéis, mas o acenador maníaco pega antes. Aliás, o rosto dele é revelado pra gente. Ele parece ser a mesma pessoa lá do começo que tava falando pra gente acordar. Enfim, ele agradece por a T ter pegado o papel pra ele, o que na verdade a T tentou pegar o papel pra gente ver o que tava escrito, mas ele entendeu de uma forma diferente. Ele fala que aquele papel era muito importante e nos dá boas-vindas a este lugar. E logo em seguida ele mesmo se pergunta onde ele estava e o que era esse lugar. Acho que não é que ele não saiba o que é esse lugar, mas sim que ele esqueceu o que era esse lugar. Tanto que ele estava dando boas-vindas pra gente agora há pouco. Aliás, pra não ficar o vídeo inteiro chamando o senador maníaco de ele ou o cara, eu também vou dar um nome pra ele, que vai ser F. De Forgot, que no português fica esquecido, que foi literalmente a impressão que ele passou até agora. A T e o F conversam sobre o que é esse lugar, mas ninguém chega em uma conclusão muito concreta. No final, eles falam que aquilo parece uma livraria, mas sinceramente eu nunca vi uma livraria que só tem um tipo de livro. Ainda continuo com a minha teoria de que este lugar está relacionado com os problemas mentais da T. O F, ele fala que passa o tempo todo dele nesse lugar e revela pra gente que essas marcações eram os dias que ele estava aqui, e levando em conta que tá cheio de calendário por todo o canto, significa que ele está aqui por muito tempo. Em seguida, a T fala que precisamos sair, que queremos ir para casa, e o F, ele ri dessa frase, ir para casa. Talvez porque os problemas que a T enfrenta estão dentro de casa, onde ela fica psicologicamente cansada por conta dos seus estudos. Antes de sair, se formos falar com o F mais uma vez, ele vai estar fazendo umas contas, dizendo que ele tá cheio de prazos e que a T estava certa, que realmente ele tem muito para fazer e que devíamos sair. Quem é F? Eu acho que entendi quem o F realmente é. Ele é uma representação dos problemas da T, ou melhor, ele faz parte dela. Eles são a mesma pessoa, e esse lugar que eles estão é algo ligado com a mente da T, mais especificamente o estresse com os estudos. Como ela deve estar cursando medicina e tem um monte de prazos, de trabalhos e provas, é algo desgastante que faz com que a todo momento ela se coloque em uma situação de estar pensando em algo que ela precisa fazer, e isso começou a fazer com que ela ficasse com a mente toda bagunçada. Agora vamos ver o que acontece quando saímos daqui. Ao passarmos pela porta, chegamos de volta à nossa casa. A T diz
diz que tá muito cansada e que talvez ela esteja imaginando coisas. Então, ela resolve ir tomar uma ducha para desestressar um pouco. Acontece que ao irmos para a porta do banheiro, descobrimos que ela está trancada. Eu fico imaginando que se tivesse um modo hardcore no jogo, onde ao invés de querer tomar uma ducha, ela tivesse com uma diarreia, aí a gente ia ter que procurar a chave enquanto luta para não se cagar nas calças. Eu peço perdão pela imaginação nada a ver que eu tive agora, mas eu tinha que falar isso. Não podia guardar mais só para mim. Meu cérebro não permitiria. Enfim, deixando esse pensamento nada a ver de lado, o lugar que mais fazia sentido a T ter colocado as chaves era o quarto dela. Então, foi para lá que eu fui. Chegando no cantinho de estudo dela, eu fui dar uma olhada lá fora para ver se algo tinha mudado. E lembra aquelas crianças que estavam lá fora? Pois é. Elas não estão mais lá. Levando para uma representação mais figurativa, podemos entender que a T se afastou das pessoas para focar nos seus estudos, e ela ficou sozinha por não ter mais tempo para ficar com os amigos, o que com certeza só piorou o estado mental dela. Bom, a chave do banheiro estava em um dos cadernos da T. Ela estava usando como um marcador de página, e ao darmos mais uma olhada no caderno, a T começa a falar um pouco de como ela estava se sentindo, que tudo era muito puxado, a rotina de estudo estava deixando ela extremamente cansada e às vezes ela tinha vontade de deixar tudo de lado, só que ela simplesmente não podia fazer isso, porque ela não podia desistir do seu sonho. E no meio dessa conversa emocional, ouvimos toques na janela. Senhoras e senhores, eu me caguei. Ao olhar a janela, descobrimos que era apenas o maluco do F. Ele aponta pra cima e vai embora, como um grandíssimo filho da... Se o objetivo dele era me deixar com medo e confuso, ele conseguiu. Enfim, como ele tinha apontado pra cima, a primeira coisa que eu pensei foi o alçapão, mas de novo, ao tentar abrir, ele estava trancado. Então, não me restava escolhas e eu fui pro banheiro. Coloquei a chave, abri a porta e, normalmente, eu entrei. O banheiro é bem normal, não parece ter nada de errado com ele. Ao tentar ir tomar uma ducha, a T fala que precisava escovar os dentes primeiro. Então, lá vai eu escovar os dentes. Pegamos a pasta, escova e escovamos os dentes sem nenhum mistério. Agora era hora de irmos tomar uma ducha. Porém, ao se virar, o chão se rachou e mãos começam a sair desse vazio. Elas ficam em volta do pescoço da T. Acredito que as mãos sejam a representação das angústias e dúvidas da T, que ficam em volta cercando ela em tudo que ela faça. São elas as responsáveis por criar as coisas que estamos vendo. Elas provavelmente querem nos levar para aquele abismo, e esse abismo representa a desistência, o fracasso. Se olharmos no espelho de novo, agora podemos notar que as mãos do abismo estão segurando os ombros da T, que, na minha opinião, seria como se elas estivessem dizendo que não tem problema desistir, não é errado largar tudo, você não precisa passar por todo esse estresse. Voltando do buraco, agora conseguimos ver dois olhos. Esses olhos, na minha opinião, representam a cobrança dos outros, como se todos estivessem o tempo todo te julgando e reparando seus defeitos, analisando tudo o que você faz ou deixa de fazer. Nesse meio tempo, quem chega atrás de nós é o F. O estranho é que a porta do banheiro estava trancada, então como ele teria entrado aqui? A T faz essa mesma pergunta e o F responde que ele estava vendo ela desde o começo, e em seguida fala que o nosso tempo estava acabando. Ele também diz que esse lugar que a gente está nos ajuda a pensar em algo importante, algo que a T havia esquecido. Após falar isso, a gente escuta um barulho. E o F fala que precisava ir, mas antes de ir embora, ele diz que tínhamos que quebrar o ciclo. Mas então, o que é o ciclo? Eu acredito que o ciclo seja esses pensamentos ruins que invadiram a mente da T e fizeram ela ter essas alucinações irreais de seus problemas. Provavelmente a T está presa em um looping temporal de seus pensamentos. Essa não é a primeira vez que ela está aqui. Lembram da tesoura ensanguentada? Meu palpite é que ela tinha usado aquela tesoura não para enfrentar seus medos, mas sim nela mesma. E ao usar a tesoura nela mesma, voltamos para a parte em que acordamos lá no começo do jogo. Isso está criando um looping de morrermos e voltarmos, e para quebrar isso temos que enfrentar esses medos da T. Como vamos fazer isso, eu ainda não sei. Antes do F ir embora, há um diálogo dele com a T, onde a T pergunta quem é ele. Ela diz que desde que ela viu o F, a T tem um sentimento de já ter conhecido ele antes. O F responde que não adianta falar nada, pois ela iria esquecer de novo, mas que ele tinha certeza que ela ia descobrir sozinha quem ele era. Como eu disse anteriormente, tudo isso aparentemente é parte da cabeça de T, e o próprio F
F não é só uma parte dela, como ele também é ela, representando parte de seus problemas e também carregando eles. Seguindo no banheiro, se olharmos a banheira, podemos ver um manequim. Talvez ele esteja ali como uma representação do próprio conforto da T. Ela mesma fala que vai tomar banho igual o manequim logo depois. Esse lugar é como um escape de seus problemas. Não é à toa que aquele buraco não chega até ali, porque é ali que ela se sente segura. Mas, enfim, vamos sair desse banheiro antes que a gente acabe caindo sem querer nesse abismo de sei lá o que. Até rimou, né? Ao voltar para o corredor, ouvimos o som de água, mas não é vindo do banheiro, é de algum outro lugar. Talvez um vazamento? Se virarmos pro lado direito, vemos a janela se partir aos poucos. É então que a água transborda da janela. Para mim, a água é uma metáfora usada para representar os problemas da T, que vão se acumulando a ponto de inundar a mente dela de pensamentos negativos. Agora precisamos achar uma maneira de sair desse lugar. Como a água está basicamente vindo de fora, não adiantaria sair de casa. Então, o que eu resolvi fazer foi ir naquele alçapão que eu não tinha conseguido entrar até agora. Mas antes, eu vou até a cozinha e pego aquela tesoura para nós conseguirmos nos defender de qualquer coisa que esteja lá em cima. Depois disso, eu vasculho a casa procurando algo que eu possa pegar para alcançar o alçapão e abri-lo. Lembra aquele armário que fica no canto de estudos da T? Então, agora conseguimos abri-lo e dentro dele tem uma ferramenta que vai nos possibilitar alcançar o alçapão. Tudo pronto, agora é hora de finalmente descobrir o que tem lá em cima. Subindo as escadas, chegamos nesse lugar com escotilhas no chão, que lembra até aquela parte lá no final de Omori, onde tem um monte de portas e a realidade tá toda esculhambada. Podemos abrir algumas escotilhas e elas nos levam a pessoas que, acredito eu, sejam versões nossas de outras realidades que fracassaram e morreram de alguma forma. Agora, sem muitas opções, temos uma porta a seguir e algo que não sabemos a forma para enfrentar. Como será a forma da representação de nossas angústias, o nosso estresse, raiva, medo? Mãos começam a sair da última porta e se revela um monstro com cabeça de relógio, o que condiz com a frase do F: o seu tempo está acabando. A T tenta correr, mas é segurada pelo monstro do relógio. Em uma tentativa desesperada de se soltar, ela enfia a tesoura que havíamos pegado no monstro. O monstro sangra e nos solta, dando a possibilidade de fugir. T então corre até a porta. E agora acordamos no banheiro. O buraco havia sumido, junto com os problemas de T. Ela está de volta em casa. Na verdade, ela nunca havia saído. Sua luta era com sua própria mente. Em um jogo de inseguranças, medos e desesperos, ela havia conseguido lutar de sua maneira. Ela conseguiu lidar com seus problemas encarando eles de frente. Ela lutou contra todo o seu estresse e achou maneiras de lidar com ele. Nós desbloqueamos o final bom. E junto com ele, um modo de exploração, que clicando para ver, podemos ver o futuro da T. Ela chega em casa alegre, dizendo que hoje foi um ótimo dia. Agora podemos explorar a casa livremente. A primeira coisa que decido fazer é voltar no quarto da T e ir para o cantinho de estudos dela, e descobrimos que ela passou naquele exame com uma das maiores notas. Olhando na janela, podemos ver uma linda natureza com as crianças brincando de novo. E agora tem alguns diálogos da T que eu vou ler exatamente o que ela fala. Até agora eu não tinha feito isso, mas eu quero que vocês sintam essa sensação do jeito que o jogo passa. Aqui, eu encontrei aquele cara pela segunda vez. Mesmo que eu estivesse sofrendo, ele nunca deixou de sorrir. Talvez ele fez isso para me alegrar, para me dar esperanças. Sim, foi isso. Ele quis me fazer feliz. Ele me ajudou e sou agradecida a ele por isso. Se seguirmos para a direita, podemos abrir novamente aquele armário e no lugar das ferramentas temos um pequeno easter egg. Eu acredito que sejam apenas os criadores do jogo, não tem nada relacionado com a história da T, nem do F, nem de ninguém. Agora, se voltarmos pro corredor, podemos reparar que aquele alçapão, ele não está mais ali. E ao clicarmos no teto, temos mais um diálogo interessante, onde a T fala: eu vivi um monte de coisas estranhas. Essa casa nunca teve uma escotilha, mas naquele dia, meus olhos não mentem. Eu consigo lembrar. Essa escotilha nunca existiu, porém eu subi nela, como se fosse uma lembrança, a linha entre eu e meus problemas. Essa casa se tornou um limbo, onde lutei contra um inimigo invisível, subindo naquele sótão, me levantando,
progredindo. Eu venci esse grande peso. Por tanto tempo, eu finalmente consegui superar meus problemas. E agora estou pronta para encarar meu futuro. Continuando, agora, se virarmos à direita, vemos aqueles calendários no chão. Só um adendo. Se formos na janela, a T fala que já tinha cumprimentado os vizinhos mais cedo. Ou seja, ela tinha um medo de interagir com eles. Por isso que eles foram representados com aquela cara sendo uma sombra preta, dando a entender que eles eram um medo dela, mas que agora ela tinha superado. Voltando para os calendários, se seguirmos até a cozinha, eles vão estar lá, jogados no chão, fazendo um rastro que segue até a geladeira. E na geladeira temos o que eu creio que seja um dos diálogos mais da hora do jogo, onde ela diz: esse calendário, eu conheci esse cara graças a ele. No começo achei ele perigoso, mas ele tinha razão. Eu não entendia naquele momento. Eu ainda estava confusa, carregava meus problemas nas costas, mas no final eu entendi. Eu sou ele. E ele sou eu. Ele é a voz da minha consciência. Seria legal ver ele novamente. Eu queria agradecer ele pessoalmente, mas quem sabe talvez ele esteja me guiando até agora. Ele é parte de mim depois de tudo. Absolute Cinema. Cara, esse jogo foi espetacular no quesito de fazer coisas com significados profundos, nos quais deixam o jogador imerso justamente para tentar entender o que essas coisas significam. Tudo tem um valor sentimental gigantesco. A história é contada de uma forma, mas é a sua interpretação que vale para realmente descobrir o que estava acontecendo. A T, ela era uma garota sufocada pelos seus pensamentos de que ela não ia conseguir. Ela estava muito sobrecarregada com as coisas que ela precisava fazer. E essa história conta uma superação de medos envolvendo desafios, mostrando que as coisas não são fáceis, mas não é por conta disso que devemos apenas desistir. Persistir e ter determinação é o que faz a gente alcançar o que queremos. Finais alternativos. Toda a gameplay e história que vocês viram foi da maneira que eu joguei e interpretei. De modo geral, a gameplay não vai variar muito, mas tem uma pequena coisa que leva para um final alternativo. Lembra da tesoura que eu peguei para me defender daquele monstrengo com cara de relógio? Caso eu não tivesse pegado a tesoura, a T não conseguiria se defender do monstro. Logo, os pensamentos ruins dela teriam vencido. E aí, você pode interpretar da forma que você quiser. Mas esse é um final ruim, onde a T simplesmente não supera seus medos e vai virar atacante do Vasco. Aparentemente tem um final secreto, que eu não sei qual é. Nas gameplays que eu procurei posteriormente no YouTube, não tem nada. É literalmente o final bom e ruim, que são esses que eu passei pra vocês. Mas deixando bem claro, eu acho que o final canônico é o final bom, até porque a continuação ali da T tendo passado no exame, superado seus medos, só faz sentido com o final bom. E é isso. Esse foi o vídeo onde eu passei a minha visão sobre o jogo Looking Up, I See Only a Sailing. Eu me diverti demais criando o roteiro desse vídeo, editando e etc. Eu realmente amo fazer isso. Agradeço de coração se você chegou até aqui. Se tiver gostado do vídeo, não esquece de deixar o like. Muito obrigado e tchau. Ou melhor, até a próxima. Ai caralho, eu bati o joelho, filha da...